E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doug Channel, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. E hoje eu trago pra vocês a crítica aqui de Noite de Lobos, filme original Netflix aí que chegou recentemente no catálogo. Vamos ver o que eu achei e bora pra crítica! Never seen anything like this before. The behavioral term is savaging. We're not talking about animals here, Mr. Core. Well, if you say so. E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal, é sério, ajuda bastante a gente chegar aí ao alto e avante, infinito e além. Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva. Se puder, deixa o like no vídeo também, porque isso ajuda demais o canal a crescer e o YouTube vai entender que você tá gostando dos vídeos desse canal e vou continuar recomendando vídeos dele pra você, beleza? Noite de Lobos, conhecido em inglês também como Call to the Dark, ou Segurando a Escuridão, Prendendo a Escuridão, o que faz muito mais sentido em inglês, inclusive, do que Noite de Lobos, que não faz muito sentido, mas tudo bem, esse é o nome do filme em português. É um filme de suspense, bem confuso e cheio de tramas e metáforas narrativas sobre escuridão, sobre lobos e comportamento de matilha e coisa do tipo. Logo no começo do filme a gente acompanha uma mãe que escreve uma carta para um escritor de um livro pedindo ajuda dele para ajudar o filho dela que desapareceu, que provavelmente foi levado por um lobo e que provavelmente está morto, inclusive. E ela pede ajuda desse cara para ou achar o filho dela, ou achar alguma coisa dele, ou matar o lobo que levou o seu filho. O escritor, sensibilizado pela história, vai e também tem uma outra coisa que o leva próximo lá, ou próximo àquela região, então ele decide ir, isso logo no começo do filme, então não é spoiler, é meio que uma sinopse, e algumas coisas vão saindo do controle dele, e ele acaba envolvido numa grande trama aí, bem confusa, de suspense e um certo misticismo. Vamos lá, se você assistiu esse filme já e tá vendo aqui a crítica pra poder saber se você entendeu o filme ou não entendeu, esse não é um explicando sobre o filme, é uma crítica. Tenho certeza que já existe vários vídeos na internet e críticas aí com spoiler falando um pouco mais sobre o que é de fato esse filme, porque ele é bem confuso e ele vai te deixar com uma sensação de eu entendi, eu não entendi, eu perdi meu tempo, o que aconteceu? Não sei. E ele é esse tipo de filme, sabe? Quando as pessoas assistiram Mother o ano passado, caraca, nego, já faz um tempinho já, nem lembro se é ano passado. Mas enfim, quando as pessoas assistiram Mãe, elas ficaram confusas, assim como eu, mas se você pensasse sobre, se você refletisse sobre, se você visse alguma entrevista do diretor, se você conversasse com alguém, você conseguiria entender o filme, principalmente se você reassistisse ao filme. Aqui, na minha modesta opinião, o filme ele tem as mesmas qualidades nesse estilo de trama, ou estilo de escrita, ou de roteiro que não entrega as coisas de mão beijada, pra não dar diálogos expositivos aí, mas ao mesmo tempo ele esconde informações importantes para dedução do espectador daquela trama, sabe? E por mais que essa história seja bem confusa, assim, de acompanhar, e você não saber muito bem o que você tá assistindo, se é um filme de um drama, um suspense, algo místico, se é um filme de psicopata, fica meio confuso até o fim do filme. Você termina o filme, você fica, ok, o que foi isso, tá ligado? Você fica se perguntando por que as coisas aconteceram, e talvez isso seja a melhor coisa do filme, esse questionamento do porquê as coisas aconteceram, fazer você refletir sobre um filme depois que ele termina, não é algo necessariamente fácil, e geralmente isso é bem positivo, porque faz você ficar remoendo aquela obra ou as metáforas que ela quis passar. Tudo isso ambientado num filme com uma fotografia incrível, nego, com planos absurdos, com mise-en-scène absurdo e com atuações muito boas também. O diretor sabe muito bem dar um ar gélido e solitário, confuso e desesperador daquelas montanhas ali no Alasca, e você fica com esse receio, você fica com esse medo, você fica contemplativo e com medo da escuridão e do vazio daquele lugar. O diretor sabe bem, junto com a trilha sonora e com todas as partes técnicas do filme, causar esse sentimento de perturbação, de solitude, de perdido, tá ligado? É um filme interessante, muito interessante nesse sentido. Ele lembra bastante, por conta disso, Terra Selvagem, até um pouco pela temática de ter indígenas no local, por ser no Alasca, por ter coisas ali relacionadas à neve, a algum crime relacionado, a polícia da cidade envolvida. Lá é um filme menor, um pouco mais contemplativo, o que deixa algumas dúvidas em algum ponto, mas ele entrega em outros. Aqui o filme não entrega tanto assim, e é por isso que talvez eu tenha gostado menos do que poderia ter gostado desse filme.
O diretor desse filme é o Jared Soloner, que manda bem nessas coisas de construção de atmosfera, ritmo. É um filme de 2 horas que é lento, ou seja, já vai afastar aí um bom público, mas ele tem uma constante crescimento de tensão e de envolvimento de história, porque a trama vai ficando mais confusa e você quer entender aquela história. Ela vai pra vários lugares pra mostrar a psique ou o porquê daqueles personagens serem daquele jeito, tá ligado? O que é bem interessante. E ele consegue entregar cenas lindas, absurdamente lindas, aproveitando muito bem o cenário, muito bem as suas câmeras, o seu jogo de câmera. E, cara, principalmente a violência que o filme tem, porque o filme é bem violento, sim, e ele sabe usar isso. É necessário e ele sabe usar. Confesso que nunca assisti nenhum trabalho dele, mas vou procurar porque ele tem uma mão interessante, tá ligado? Apesar de eu achar que na condução da narrativa ali, algo se perde um pouco, mas eu também acho que esse é um problema de roteiro. O Jeffrey Wright, que muita gente conhece pelo Westworld, aqui tá incrível no filme, assim como o seu antagonista ou co-protagonista, Alexander Skarsgård, que todo mundo conhece por True Blood, Tarzan recente e alguns outros filmes. Os dois dividem a tela aqui num estilo de interpretação e de personalidade completamente diferente, mas eles são próximos no seguinte sentido de resolução de problemas, no sentido de tentar se entender como ser humano, e talvez seja isso uma das grandes mensagens do filme, inclusive, e principalmente os dois são muito bons aqui em ser meio inexpressivos, e por conta disso você não conhece muito bem a personalidade deles, a não ser por volta do fim do filme, e mesmo lá é difícil defini-los como pessoas, tá ligado? E o que é interessante. A atuação deles é sim incrível, assim como o elenco de apoio. A Riley Keough tá bem no filme também, apesar de ser pouco aproveitada e sumir uma parte do filme, porque o protagonismo é dos dois rapazes ali tentando se entender, como uma espécie de dois personagens que se confrontam e se respeitam ao mesmo tempo, e ela é um dos peões motivadores da história, ela que é uma das causadoras da narrativa, tá ligado? É um trio interessante, assim, é uma forma até interessante de se contar a história. E apesar de ser um filme com uma fotografia absurda, com uma atuação muito boa, e com uma direção que tem ritmo, que tem força e tem punho, não sei por que o filme não consegue dar as respostas que ele tanto instiga, assim. Ele cria várias metáforas ou questionamentos que ele não responde. E quando você tem que procurar fora daquele filme uma resposta, quer dizer que as metáforas não foram muito bem entregues. Obviamente, se você assistiu o filme várias vezes, talvez você pegue uma coisa ou outra que o filme quis dizer, mas pra mim fica como lacunas de roteiro ou lacunas de narrativa ali, de como contar aquela história, tá ligado? Tem algumas coisas que ele dá a entender, mas ele não chega a aproveitar nenhuma delas. Há um grande massacre no meio do filme e você fica assim, por que esse massacre aconteceu? É linda a cena, é forte, é muito bem filmada, mas por que de fato esse massacre aconteceu, sabe? Eu esqueci de dizer que esse filme é baseado num romance, né, num livro de mesmo nome do título original, e talvez as respostas estejam lá, porque aqui elas não estão, e isso me desagrada, porque você pode criar uma narrativa confusa, ou que é simples, na verdade, a história em si é simples, mas com uma narrativa confusa, que vai pra lá, divide protagonismo pra lá e pra cá, cheio de metáforas, mas eu tenho que entender algumas dessas metáforas, pra entender os personagens, pra fazer sentido alguma coisa, o cerne de alguma coisa ali. Quando o filme esconde informações pra não entregar as metáforas, pra falar assim, ó, te vira, deduz aí o que você quiser, eu acho que no mínimo ele está sendo omisso com aquela narrativa, com aquela história e deixando aberta a interpretação demais. E aí o filme não tem um direcionamento. Aquela história não tem um direcionamento. E você tem que procurar. Eu até sei já, tá? O que o filme quis dizer. Porque eu tive que procurar na internet, mas eu não tô aqui pra explicar pra você o que é isso. Só que, entendeu? Por que eu preciso procurar na internet? Eu passei horas pensando no filme. Por que eu não consigo entender? Faltou alguma coisa, na minha modesta opinião, faltou algumas informações, até alguma coisa mais explícita do que o filme queria dizer nesse sentido. E é por tudo isso que minha nota pra esse filme vai ficar com 2,5 estrelas. Podia ser muito melhor, podia ter um potencial absurdo. Ele tem uma filmografia pra isso, ele tem os atores pra isso, até a direção pra isso, só que ele se perde na sua maneira de contar a história ou no seu roteiro, quando ele não entrega o que ele se dispõe a entregar, principalmente deixando questionamentos abertos pra todos os lados, e aí você não dá nenhuma resposta. Isso é um pouco problemático pra mim. Mas é isso daí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo se você entendeu esse filme, se você não entendeu. Os comentários estão livres. Vai lá, comenta, troca uma ideia comigo pra gente conversar um pouco mais sobre esse filme. Minhas redes sociais estão aparecendo aqui nesse momento, estão na descrição. Facebook, Twitter, Instagram. E, no mais, deixa o like no vídeo, se inscreva no canal. Beijo na bunda, até a próxima. Dá like, compartilha. E tchau!